Olá, meu nome é Pedro Messias e nós vamos estudar lógica de programação. Esse curso é formado por várias videoaulas e essa é a primeira videoaula. Aqui nós vamos dar uma breve introdução à lógica de programação. O que é lógica de programação? Como em todas as áreas do conhecimento humano, como em todas as profissões, é necessário entender as premissas básicas para a execução daquela função, daquela atividade. Se você, se alguém é engenheiro, ele precisa entender a lógica da construção civil, os elementos básicos para se construir uma casa, ou um shopping, ou um aeroporto. Se alguém é mecânico, ele precisa entender o funcionamento interno de um motor de um carro. Ele precisa entender como que funciona a suspensão, ou enfim, o sistema elétrico do carro, né? Da mesma forma, em programação, o programador precisa entender como que o compilador interpreta o que o programador escreve, né? Tudo aquilo que o programador vai escrever para se criar um programa. Porque criação de programas é basicamente escrever comandos e entregar isso a um compilador. Esse compilador vai interpretar esses comandos escritos e vai executar as tarefas que foram delegadas a esse programa. Então, a lógica de programação nada mais é do que conhecer esses elementos básicos, né? O que compõe um programa, como que funciona a parte interna de um programa. Quando você usa o programa como usuário, você vê a parte externa dele, você interage com a parte externa dele, o que nós chamamos de interface com o usuário. Então, é o botão que está na tela, é um campo onde vai ser escrito uma palavra, toda aquela parte que permite que o usuário interaja com o programa. Mas o que tem por trás de tudo isso, né? O que tem dentro de um programa? Se fôssemos imaginar o programa como sendo algo palpável, né? Como sendo, vamos pegar como analogia um rádio, por exemplo. A gente liga o rádio, ouve o radialista falando, mas o que tem dentro do rádio, né? Qual a composição do rádio? Por que eu consigo ouvir o radialista falando? Por que eu consigo, por exemplo, ver imagens na televisão? Por que as imagens aparecem nas mesmas cores em que a imagem que foi filmada? O objeto que foi filmado, né? Então, na programação é a mesma coisa. Nós vamos, na lógica de programação, desvendar tudo que está por trás do programa, por trás daquilo que o usuário vê. Tudo bem? Muito bem, então, vamos desvendar. Um programa é basicamente construído a partir de instruções ou comandos. Ou seja, se eu quero chegar a um determinado objetivo, eu vou escrever uma série de instruções, vou entregá-la para o compilador. O compilador vai executar essas instruções e vai chegar ao resultado desejado. Um exemplo disso é quando eu abro a calculadora, inicio uma soma, por exemplo. Então, eu iniciei uma série de instruções que vão me permitir inserir dois ou mais números e que vai fazer com que a calculadora execute essa soma e me exiba o resultado da soma. Tudo bem? Então, tudo isso vai ser feito porque, para se criar aquele programa, foi escrito uma série de instruções e essas série de instruções executada uma após a outra me levou a ter o resultado dessa soma. Tudo bem? Muito bem, e o que é uma sequência lógica? O que vem a ser sequência lógica em programação? Né? Como o próprio nome já diz, as instruções elas devem obedecer uma sequência lógica porque senão eu não vou conseguir chegar ao resultado desejado. Nós vamos trabalhar bastante no curso de lógica de programação justamente em cima disso, em cima de trabalhar cada vez melhor a sequência lógica na criação de programas. Tá certo? O que é isso? Imagina que você tem uma receita na mão e você vai fazer um bolo. Se você seguir exatamente a receita na ordem que foi escrita, seguindo os passos na ordem que foi escrito, logicamente você vai chegar a um resultado satisfatório. Porém, se você quebrar essa sequência, você vai provavelmente o bolo não vai sair de acordo. Tudo bem? Porque você quebrou a sequência lógica. Então, quando falamos de lógica de programação, também está inerente a esse assunto, né? Essa coisa da sequência lógica. O programador precisa se preocupar com isso. Precisa se preocupar em aprimorar cada vez mais a lógica
a sequência lógica dos seus programas, para que não ocorra erros ou resultados inesperados. Algoritmo. Bem, algoritmo é um documento ou uma representação do que está por trás de um programa, da estrutura de um programa, do funcionamento, do fluxo de execução de um programa. Você está com a calculadora aberta, imagine que você está com a calculadora aberta e você clica 1 mais 2 igual. Daí no visualzinho aparece 3. Muito bem. Um algoritmo é um documento que permite visualizar tudo isso que aconteceu quando você executou essas ações com a calculadora. Né? O que aconteceu, por exemplo, com o número 1, quando você clicou no botão que representa o número 1? O que aconteceu quando você clicou no botão mais? Né? Quando você clicou no botão que representa o número 3? E, por fim, quando você clicou no botão que representa o igual? O que aconteceu? Né? O algoritmo nada mais é do que um documento que representa tudo isso daí. E na lógica de programação, nós vamos, em 90% do nosso tempo, nós vamos estar construindo algoritmos, nós vamos estar analisando ou imaginando, tentando imaginar como que é um programa por dentro. Logicamente que para a gente conceber essa ideia de como que é por dentro, nós vamos conhecer uma série de estruturas de programação. Esta é a função também da lógica de programação. Nós vamos, da mesma maneira que um pedreiro, para ser um pedreiro, ele precisa saber o que é um tijolo, o que é areia, para que serve o cimento, para que serve o pedrisco, como que ele mistura esses materiais para se fazer uma massa, em que proporção ele vai misturar para ter uma massa homogênea e assim por diante. Né? Ele vai aprender, o pedreiro vai aprender noções de prumo, de nível, de esquadro. Tudo isso aí são elementos, são básicos, são fundamentos básicos da profissão dele. No nosso caso, para criarmos algoritmos, nós vamos aprender a estrutura básica de um programa e com isso vai ser possível construir algoritmos. O algoritmo nada mais é do que uma receita, como se fosse a receita do bolo, por exemplo. Eu pego a receita do bolo, começo a ler e a partir dali eu crio o produto final, que é o bolo. Da mesma maneira, se eu ler um algoritmo, um programador, leio um algoritmo, eu consigo a partir daquele algoritmo criar o produto final, que é um programa. Tudo bem? Por fim, programa ou aplicativo. Bom, como eu acabei de dizer, é o resultado final. Eu pego o algoritmo, que na verdade é uma sequência lógica de instruções, e escrevo isso em um compilador, que vai interpretar esses comandos e vai transformar isso em um programa executável, né? Em um arquivinho que quando você der 2 cliques nele, ele vai abrir. Por exemplo, igualzinho quando você clica no ícone do Excel ou do Word, que ele abre na tela e permite que o usuário comece a interagir com ele. Tudo bem? Então, vimos nesta aula o que é lógica de programação, o que são instruções, o que é sequência lógica, o que significa algoritmo e o que vem a ser programa ou aplicativo. Nós vamos agora fazer uma brincadeira agora com tudo isso. Nós vamos agora praticar essas coisas aí. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Vamos criar, para praticar o que aprendemos, 3 algoritmos simples. Tudo bem? Isso aqui nós vamos estar praticando tudo aquilo que vimos lá atrás, sobre o que é instruções ou comandos, sobre o que é algoritmos e assim por diante. No primeiro algoritmo, nós vamos imaginar um programa por dentro, né, que calcula a soma de 2 números e exibe o resultado. Depois disso, nós vamos criar um outro algoritmo que vai nos permitir calcular a média de 3 notas escolares e exibir o resultado. E por fim, vamos criar um programa que permitirá imprimir 10 linhas contendo uma palavra informada pelo usuário. O usuário vai informar, por exemplo, a palavra Maria José. O programa vai imprimir Maria José 10 vezes, tudo bem? 10 vezes uma abaixo da outra, como se fosse etiquetas.
Bom, ao se escrever um algoritmo, é necessário pensar em eliminar todas as possibilidades de erro que possa ocorrer com o programa, tudo bem? Isso também é uma das premissas do curso de lógica de programação. Muito bem, pessoal, agora vamos às nossas atividades, né? Vamos fazer os nossos treinos. Isso que você está vendo agora na tela, nesse box preto aí, é um algoritmo. Esse algoritmo representa um programa que calcula a soma de dois números e exibe o resultado. Todo algoritmo deve iniciar pela palavra início. Toda vez que você for escrever um algoritmo, toda vez que você for representar um programa, na forma de algoritmo, você começa com a palavra início. Todas as linhas de um algoritmo precisam estar numeradas. Então, o que eu coloquei isso aqui? O que é que eu coloquei nesse algoritmo? Eu coloquei início na primeira linha. Como eu vou precisar de dois números para fazer essa soma, eu vou pedir esses números para o usuário. Então, eu coloquei ali, pedir primeiro número ao usuário. Depois, na linha 3, pedir segundo número ao usuário. Na linha 4, somar os dois números. Na linha 5, exibir o resultado. Na linha 6, perguntar se deseja fazer um novo cálculo. Na linha 7, se a resposta for sim, repetir a partir do passo 2. E na linha 8, fim. Veja que isso é basicamente uma receita. É a receita de como calcular a soma de dois números. Certo? E na hora que eu vou escrever programa, eu faço exatamente isso. Eu escrevo a receita e entrego isso para o computador. E o computador vai e faz. É basicamente isso, tá? Não é nada, não é um bicho de sete cabeças programar. É exatamente escrever uma receita, entregar para o computador e ele vai executar aquilo lá. O problema, e é por isso que nós estamos estudando lógica de programação, é você fazer isso de forma lógica, de forma que não cheguemos a resultados inesperados. Não sei se você já ouviu falar sobre a palavra bug. O programa está com bug. O que é um programa com bug? É um programa que contém um erro. Eu cliquei, por exemplo, no botão imprimir e, em vez dele imprimir, apareceu uma mensagem maluca lá, uma mensagem de erro, né? Ou simplesmente ele não imprimiu, certo? Imagina que esse nosso programinha, por exemplo, imagina que você entra na calculadora qualquer de um sistema, por exemplo, na do Windows, e você coloca 1 mais 2 igual e aparece o número 5. Ora, está com bug a calculadora, era para aparecer o número 3, tudo bem? Por que estava com bug? Porque a sequência lógica do algoritmo que foi utilizado para criar aquele programa estava errado. Um erro do programador, tudo bem? Bom, no nosso algoritmo que nós estamos vendo agora nessa tela está certinho. Primeiro eu inicio a calculadora ou aquela função, tá? Que é a função de calcular a soma de dois números. E aí de cara eu já peço o primeiro número ao usuário, tá? Depois eu peço o segundo número, tenho os dois números na mão. Somo esses números e exibo o resultado. Depois, isso aqui já são patricidades do programa, e é preciso que o programador se preocupe com isso, que eu vou perguntar se ele deseja fazer um novo cálculo, ou seja, eu não vou finalizar o calculador, eu vou deixar ali pronto para que ele possa fazer um novo cálculo, caso ele queira. Se ele disser que sim, que deseja fazer um novo cálculo, ele repete tudo de novo, a partir da linha 2, ou seja, pede de novo um outro número, depois um segundo número novo e faz uma segunda conta, tudo bem? Agora, se a resposta for não, ele vai seguir o fluxo do programa, indo para a linha 8, finalizando o programa, certo? Bom, pessoal, eu falei que era exatamente isso que nós fazíamos com programas, né? Uma má notícia, não é exatamente isso, tá? Agora nós vamos escrever esse mesmo algoritmo de uma forma mais técnica, mais parecido com o que realmente vamos fazer quando estivermos programando, tudo bem? Mas não se assuste, é basicamente as mesmas coisas, só que agora de uma forma mais técnica. Vamos lá? Isso que nós estamos vendo agora do lado direito é exatamente a reescrita do primeiro algoritmo, só que agora de forma mais técnica. O que é que eu faço? Na primeira linha eu coloco a palavra início, não mudou nada até aí. Na segunda linha, ao invés de eu colocar pedir primeiro número ao usuário, eu escrevi receber N1. Vamos analisar o que está escrito aqui? Como em programas a gente utiliza instruções básicas, né? Instruções são palavras básicas, não podemos colocar uma frase inteira, não existe instruções representadas em uma frase inteira, geralmente são palavras, tá? Então, eu utilizei somente uma palavra, eu tentei ser o mais sucinto possível na escrita do meu algoritmo, porque eu sei que quando eu for programar, também vai ser assim, uma única palavra para executar uma ação. Então, receber N1 é suficiente para que eu entenda que eu preciso receber um número, tudo bem? Por que N1 eu coloquei em N maiúsculo, né? É que assim, para eu receber o número do usuário, eu preciso guardar essa informação.
Então já estou prevendo que eu vou ter que ter uma variável para guardar isso. O que é uma variável? Uma variável nada mais é do que um espaço da memória que eu reservei para o meu programa. E eu nomeei essa variável para que eu depois interaja com ela dentro do meu programa, tá? Para que o meu programa, para que o meu algoritmo interaja com essa variável. Então eu tenho que nomear. Nesse caso, eu nomeei a variável que vai guardar o primeiro número, eu chamei ela de N1. É o nome da variável que vai guardar o número. Então, receber é um comando que vai permitir que o usuário insira esse número. N1 é a variável que vai guardar esse número. Tudo bem? Receber N1. Na linha 3, receber N2. Ou seja, novamente, ocorreu a mesma coisa que ocorreu na linha 2, ou seja, eu vou permitir que o usuário insira, interaja com o sistema inserindo um número, só que agora eu vou guardar na variável N2. Bom, depois que eu executar a primeira, segunda e terceira linha desse algoritmo, eu tenho agora dois números gravados. Um número em N1, outro número em N2. Na linha 4, eu escrevi assim. Ao invés de escrever, como eu escrevi no primeiro, somar os dois números, eu escrevi assim. Resultado recebe N1 mais N2. O que é isso? Resultado é uma nova variável, é um novo espaço de memória que eu reservei e dei esse nome para ele. E essa variável resultado vai receber a soma dos dois números que eu tenho, né? Que eu obtive anteriormente. Eu sei que esses números estão guardados em N1 e em N2, então eu simplesmente vou somar esses dois espaços de memória. Vou somar N1 mais N2, então o resultado recebe o conteúdo de N1 mais o conteúdo de N2, tá bom? Então, se o usuário tivesse digitado, por exemplo, o número 1 no primeiro número e o número 2 quando eu pedi o segundo número, N1 conteria 1, N2 conteria 2. E então o resultado receberia N1, que é 1, mais N2, que é 2, 3. Tudo bem? Agora eu tenho três informações guardadas na minha memória. Eu tenho o número 1 em N1, o número 2 em N2 e o número 3, que é o resultado dessa soma, em resultado. Bom, o meu algoritmo disse que eu tenho que exibir isso para o usuário. Então, na linha 5, eu escrevi simplesmente um comando exibir resultado. O que está dentro de resultado? O número 3. Tudo bem? Na linha 6, se repetir for igual a verdadeiro, então passo 2. Vamos voltar ao primeiro algoritmo, da esquerda. E lá está escrito o seguinte na linha 6. Perguntar se deseja fazer um novo cálculo. E na linha 7, se a resposta for sim, repetir a partir do passo 2. Eu juntei a 6 e a 7 numa linha só, aqui no segundo algoritmo. E aqui eu digo, se repetir for igual a verdadeiro, então passo 2. O que é repetir? Por que eu coloquei essa palavra repetir em maiúsculas? Porque repetir, na verdade, é uma função que o programador vai desenvolver, permitindo que o usuário decida se ele quer ficar dentro da calculadora e fazer um novo cálculo ou se ele quer encerrar a calculadora. Como para cada caso o desenvolvimento vai ser diferente, porque isso por conta da linguagem de programação, por conta de como que isso vai ser feito para o usuário, né? Se vai ser com uma mensagenzinha com sim ou não, se vai ser simplesmente ele ficar dentro da calculadora e a calculadora fica esperando ele recomeçar uma nova conta ou simplesmente se fechar, ou clicar no botão fechar. Não interessa como vai fazer. Então, repetir, na verdade, representa todo um processo que o programador é responsável por criar, né, no futuro, quando ele for desenvolver o sistema. Então, como não interessa para eu que estou escrevendo, para mim que estou escrevendo o algoritmo, então eu só coloco se repetir, deixando a cargo do programador decidir como vai desenvolver esse repetir. Tudo bem? Então, isso aqui, ou seja, isso deixa com que a pessoa que está escrevendo o algoritmo não tenha que se preocupar com esses tipos de detalhes, mas simplesmente de forma genérica, representar esse programa. Tudo bem? Na linha 7 eu tenho a palavra fim. Encerrou o programa. Tudo bem? Vamos continuar praticando agora. Vamos agora praticar o segundo algoritmo, que vai calcular a média de 3 notas escolares e exibir o resultado. Vamos utilizar a segunda forma de escrever o algoritmo, ou seja, aquela forma que é mais técnica. Porque a primeira forma eu só fiz na primeira vez para não assustar tanto vocês, né? Para que pudéssemos ir para a forma técnica, não diretamente, né? Muito bem. Primeira linha sempre inicia com a palavra início. Na segunda linha agora o que eu vou fazer? Eu preciso calcular a média de 3 notas, então eu preciso receber essas 3 notas, tá? Então eu encadeei 3 vezes o mesmo comando, o comando receber. Ah, professor, tem que ser receber?
Olha, não tem que ser receber, tá? O que se escreve no algoritmo não é exatamente o que vai se escrever no programa. No programa o nome vai ser outro, mas o programador, conhecendo a linguagem com a qual ele trabalha, sabe exatamente qual comando que vai representar essa palavra receber lá no programa, tudo bem? Mas receber é uma regra geral para quando nós queremos receber alguma informação do usuário, tudo bem? Você pode ser que você aprenda onde você está estudando, você pode estar fazendo um curso técnico ou cursando na faculdade, e pode ser que o professor de lógica de programação da sua escola adote uma outra palavra quando ele quiser receber uma informação do usuário, tudo bem? Mas não existe não é algo rígido, existem pequenas variações na forma de escrever as coisas em algoritmo, tudo bem? Então vamos lá. Segunda linha, receber N1. Eu já recebi o primeiro número, a primeira nota. Na terceira linha, receber N2. Eu já recebi a segunda nota. E na quarta linha, receber N3. Vamos imaginar que na primeira nota, o usuário digitou 5. Então, em N1, eu tenho o número 5. Vamos imaginar que na linha 3, quando eu estava executando a linha 3, receber N2, o usuário digitou 6. Então, eu tenho agora em N1, 5. Em N2 eu tenho o número 6. Em receber N3, imagina que o usuário digitou 4. Então agora eu tenho 5 na primeira, 6 na segunda, 4 em N3. Tudo bem? O que eu vou fazer agora na linha 5? O resultado vai receber a soma das três notas, 4 mais 6 mais 5, 5 mais 6 mais 4, né? Foi nessa ordem que foi informada as notas, que vai dar 15. Dividido, aquela barrinha é de divisão, em programação nós utilizamos a barra para dividir, dividido por 3, que vai dar 5. Então o que nós temos agora em resultado? 5, que é a média das três notas. Na linha 6, exibir resultado, exibir 5, certo? Nesse caso. Se repetir foi igual a verdadeiro, então passo 2, ou seja, digamos que o usuário quer fazer a média agora de um outro aluno. Então, logicamente, ele não vai sair desse algoritmo, ele vai já inserir na sequência as notas desse outro aluno, e já na sequência vai ver o resultado, né, que seria a média. Então, se ele disser que sim, ele repete tudinho de novo. Enquanto ele falar que sim, ele vai ficando repetindo, como fosse um loop, né? E quando ele falar que não, ou quando ele decidir não repetir mais, então o programa vai para a linha 8, finaliza o algoritmo. Tudo bem? Creio que sem problema. Vamos agora ao último algoritmo. Imprimir 10 linhas contendo uma palavra informada pelo usuário. Início. Na linha 2, receber nome. O usuário precisa informar o nome que ele quer imprimir em 10 linhas. Tudo bem? E aí na sequência, da linha 3 até a linha 12, o que eu fiz? Eu coloquei imprimir nome, depois eu coloquei imprimir nome, imprimir nome, imprimir nome 10 vezes. Por quê? Porque eu preciso imprimir esse nome 10 vezes. Imagina que isso fosse um programa de criação de etiquetas. Eu coloco um endereço e eu quero que ele repita esse endereço 10 vezes, tá certo? Muito bem. Na linha 13, se repetir foi igual a verdadeiro, então passo 2. Na linha 14, fim. Puxa, que programa simples, né? É, muito simples, mas acontece que esse programa tem um problema. Imagina que você precisasse imprimir 1000 linhas. Nós teremos que repetir 1000 vezes a palavra imprimir nome? Lógico que não, né? Esse algoritmo pode ser melhorado utilizando estruturas de repetição. Vamos ver como isso ficaria? Olha só, o meu programa de 14 linhas, eu vou fazer com que ele imprima as mesmas 10 linhas com um algoritmo de apenas 7 linhas, tá? 6 linhas principais, as linhas que estão escritas na cor branca, e uma linha secundária que está escrita na cor azul. Primeira linha, início, sem problemas até agora, igualzinho o outro algoritmo, né? Na linha 2, receber nome, também não houve nenhuma modificação. Agora sim vai vir um segredo, né? Na linha 3, eu vou criar uma estrutura de repetição. Eu vou iniciar uma estrutura de repetição. É a estrutura fazer, tá? O que é a estrutura fazer de até, né? É uma estrutura que começa com a assinatura fazer de até. E eu coloco o número inicial e o número final. E ele vai repetir o que você colocar dentro dessa estrutura quantas vezes forem a diferença entre o primeiro número e o segundo número. No caso, o primeiro número aqui é 1, o segundo número é 2. O intervalo entre esses dois números vai dar exatamente 10, né?
conte nos seus dedos que você vai notar que de 1 até 10 é 10. Muito bem. E eu preciso, toda vez que começo uma estrutura, eu preciso finalizar essa estrutura. Então vamos ver na linha 4 o que está escrito? Na linha 4 está escrito fim fazer. Ou seja, ali é o fim da estrutura fazer, tudo bem? Tudo que estiver entre fazer, que está na linha 3, e fim fazer, que está na linha 4, ele vai repetir, tudo bem? Ou seja, você não precisa colocar só uma linha de código, você pode colocar inúmeras linhas de códigos aí, inúmeros comandos, inúmeras instruções. Ele vai repetir todas essas instruções quantas vezes for o intervalo entre o primeiro número e o segundo. No nosso caso, a gente só quer imprimir nome, então eu só coloquei uma linha, imprimir nome, tudo bem? Então esse algoritmo ele vai fazer o seguinte: início, receber nome, fazer de 1 até 10. O que eu vou fazer de 1 até 10? Imprimir nome. Então ele vai imprimir nome em 1, imprimir nome de novo, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, até 10. Tudo bem? Daí ele vai para a linha 4, logo que ele termine de repetir isso pela quantidade de vezes que foi definida no cabeçalho. Ele vai para a linha 4 e finaliza a estrutura de repetição e continua o fluxo normal do programa. Ou seja, ele vai para a linha 5, que está escrito se repetir for igual a verdadeiro, então passo 2. E depois na linha 6, fim. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida em relação à estrutura de repetição, né? É simples demais de entender, certo? Agora vamos fazer uma brincadeirinha aqui nesse algoritmo. Vamos deixar ele um pouco mais flexível. Esse nosso algoritmo, tanto o primeiro quanto o segundo algoritmo, ele permite imprimir simplesmente 10 vezes esse nome. Ou seja, ele não dá liberdade para o usuário para que ele imprima quantidades diferentes de 10. Imagina que o usuário quer imprimir 20. Ele não vai conseguir com esse algoritmo, nem com o primeiro, nem com o segundo, tá certo? Ele quer imprimir 100. Mais ou menos assim, imagina que hoje ele utiliza aquele programa para imprimir 10. Amanhã ele utiliza esse programa para imprimir 100. Né? Depois da manhã ele quer utilizar o mesmo programa para imprimir 1000. Eu não vou fazer um programa para 10, um outro programa para imprimir 100, um outro programa para imprimir 1000, um monte de programa no computador de acordo com a quantidade que ele quer. Não, esse meu programa tem que ser flexível. Tem que permitir que ele imprima a quantidade que ele queira, certo? Vamos ver como é que eu faço isso? Bom, se não fosse a estrutura de repetição, eu não conseguiria fazer isso, tá? Com esse primeiro algoritmo da esquerda lá, mas com a estrutura de repetição eu consigo. Olha a pequena alteração que eu fiz no algoritmo. Na primeira linha, início, sem problemas, igualzinho. Na segunda linha, receber nome, não houve alteração, só que agora na terceira linha eu coloquei uma novidade, receber quantidade. Eu coloquei abreviado QTDE, mas significa quantidade, tudo bem? É a quantidade de vezes que o usuário quer imprimir os nomes. Então agora eu tenho duas variáveis. Na primeira variável eu tenho o nome, imagina que ele digitou Maria. Então em nome eu tenho Maria. Depois eu pedi para ele a quantidade, receber a quantidade. Digamos que ele digitou 50. Né? Olha o que vai acontecer na linha 4. Fazer de 1 até quantidade. O que é quantidade? É uma variável que contém um número qualquer. Um número que o usuário digitou, tá certo? Nesse caso, ele digitou 50. Então, ele vai imprimir o nome 50 vezes, de 1 até 50. Se o usuário digitar 100, de 1 até 100. Sem problemas aqui, né? O resto do algoritmo fica igualzinho, não tem problema nenhum. Bom, pessoal, eu acredito que foi possível entender, né? Essa primeira aula, aula 1 de lógica de programação, introdução à lógica de programação. Na próxima videoaula, nós vamos voltar a falar sobre novos assuntos. Obrigado por assistir e até a próxima videoaula.